tarde, pessoal. É um grande prazer começar mais um programa Manual do Proprietário com vocês, aonde eu falo para vocês sobre qualidade de vida, sobre mecanismos simples e fáceis de serem utilizados no dia a dia para prevenir as doenças crônico-degenerativas que tanto nos afetam e cada vez mais precocemente, e assim podemos estar melhorando todos os aspectos da nossa existência, inclusive a parte emocional junto, porque a saúde é um conjunto de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então não dá para eu estar mentalmente, emocionalmente mal, fisicamente bem, ou vice-versa. Isso é um conjunto, é uma tarefa que vocês constroem no dia a dia através do que vocês escolhem para abastecer esse equipamento, o que vocês evitam de toxinas que entram nesse corpo, de medicações em excesso e desnecessárias, e com o tipo de atitude e pensamento que cultivam. Então, todos que acompanham o Manual do Proprietário aí há muito tempo já conhecem uma célebre frase que é o lema do nosso projeto, que diz: não existe 1 milhão de doenças diferentes, ou melhor, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas, elas ocorrem em função de meia dúzia, entre aspas, de alterações que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, e nós não temos ciência disso, e a nossa medicina convencional também não se atenta a esses fatores. E para praticarmos os cuidados necessários para que essas situações não fiquem durante anos e décadas produzindo os efeitos que vão levar às doenças, nós utilizamos uma série de ciências em conjunto, como a medicina convencional, como a prática ortomolecular, como a nutrologia clínica, como a bioquímica médica, como a fitoterapia. E aos poucos vocês vão juntando os pedacinhos do quebra-cabeça e entendendo o melhor mecanismo de estarem se mantendo em forma. Para você que nunca ouviu esse programa, está sintonizando agora a nossa Mundial, fica aqui algumas dicas importantes que eu queria que você anotasse. O nosso meio de contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse material todo com muito carinho, me entrega, e aí eu respondo para vocês, ou eu toco no assunto que é de interesse de vocês, e esse interesse de um é, às vezes, de milhares de outros ouvintes. Por isso é importante a gente estar fazendo um programa muito bem direcionado, né, para que todos aproveitem ao máximo. Outra coisa muito importante é que aqueles que estão começando agora e não têm uma ideia do que a gente vem falando há anos, do que foi editado no livro Manual do Proprietário em 2010, vocês têm algumas ferramentas excelentes, como o youtube.com. Vocês podem acessar o youtube.com, coloquem / meu nome do lado, Dr. Edmond Saab Júnior, e ali vão abrir centenas de vídeos, links, enfim, para que vocês possam escolher os títulos e começar a ouvir na tranquilidade do seu lar, fim de semana, anotar, pesquisar, conversar com pessoas amigas da área de saúde e começar a aplicar isso no seu dia a dia, ensinar isso para colegas de trabalho, para familiares e para todos ao seu redor. Tá ok? Normalmente aqui eu respondo uma série de perguntas de vocês e eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas. Essa pergunta aqui é da Mariana Almeida, ela é de Capivari, São Paulo, e ela fala o seguinte: se ela pode tomar Goldberry
em cápsulas ou chá, tanto faz, né? Pois ela tem refluxo, esofagite e pangastrite. E se esse Goldberry pode ajudá-la a perder peso? Pois não. Então, Mariana, primeiro, obrigado pela sua audiência. O Goldberry é uma planta, é uma frutinha de origem asiática, né? E ela tem um grande poder antioxidante. E não existem trabalhos em humanos comprovando que a utilização do Goldberry vai te fazer perder peso. Então, tem aí algumas coisas em animais, mas estudos nada conclusivos em relação à perda de peso. Perda de peso é uma coisa um pouco mais complexa, onde você tem que colocar todo o seu sistema endocrinológico como uma orquestra funcionando, né? Todos são os hormônios sexuais, a tireoide, a paratireoide, a vitamina D, todos eles em conjunto. Aprender como abastecer seu organismo, qual é a comida. Para isso, algumas dicas importantes lá no YouTube também, como os programas de nutrologia de ponta, nutrologia avançada, o que vocês acharem de nutrição, deem uma olhada. Um outro local muito interessante para vocês verem é uma dieta, que é a dieta do SIMP, Centro Integrado de Medicina Preventiva. Então, anotem também aí o site do simpsaude.com. Então, eu vou soletrar para vocês o site do simpsaude.com, simpsaudejunto.com. SIMP é Centro Integrado Medicina Preventiva, saúde.com. Ali você vai encontrar um suco detoxificante, você vai encontrar a forma, a dieta e por que comer primeiro isso, por que aquilo depois, por que a importância daquela quantidade de fibras que tem naquela dieta. E ali vai estar te ajudando, junto com o sistema endocrinológico funcionando adequadamente, com uma atividade física, a perder peso. E a sua outra pergunta é se teria problema usar o Goldberry por causa do refluxo, da esofagite e da gastrite. Não, não teria problema nenhum, e porque essa fruta não faria mal nenhum ao seu estômago, tá ok? Tem uma outra pergunta aqui da Ângela Regina, que a Ângela Regina fala o seguinte, que se ela pode usar probiótico por tempo indeterminado, porque ela se sente ótima e melhora a digestão, e ela já toma há 1 ano. Muito legal, pessoal. Então a Ângela, ela pergunta assim, probiótico, o que são probióticos? Probióticos são bacilos bons que deveriam ser a maior composição da nossa flora intestinal, né, para que a nossa microbiota estivesse em ótimas condições para exercer todos os efeitos que ela exerce na nossa vida. Esses bichinhos, esses lactobacilos, aprenderam a conviver com a gente há milhões de anos. Nós nem conhecemos bem ainda, porque a nossa medicina convencional não tem muito interesse, né, nesse tipo de estudo, mas eu tenho certeza que o futuro vai ser o tratamento dessa macrobiota, dessa nossa flora intestinal, para melhorar o sistema imunológico, para diminuir a incidência de câncer, para diminuir a obesidade. Esses bichinhos que estão adaptados a conviver com a gente durante milênios, eles são essenciais para a nossa subsistência no planeta hoje, né? Então, é muito importante sim tomar o probiótico, tomar esses bichinhos. Importante que eles devem ser variados das raças acidófilos, das raças Bifidobacterium, ramenosos e também numa quantidade adequada de pelo menos aí 2 bilhões de unidades de colônia cada um. E sempre que eu prescrevo para algum paciente o probiótico, que são os bichinhos, eu também prescrevo a comida que eles precisam comer para poder se proliferar, crescer, multiplicar e tomar conta do habitat todo, que são os prebióticos, né? Então eu costumo usar o fruto oligosacárides, alimentos ricos nisso, seria a cebola, ou você pode manipular esse fruto oligosacárides e estar tomando junto. Quanto mais fibra você comer, mais fibras vocês comerem na sua dieta, ou seja, mais vegetais, né, folhosos principalmente,
verduras cruas, cozidas, legumes, mais fibras vocês vão ter, que funcionam como prebióticos, como alimento para esses lactobacilos. E você deveria, assim como todos nós, usar esses lactobacilos, os probióticos, os prebióticos, não por um ano, mas pela vida toda. Então espero ter também respondido a Ângela e obrigado também pela audiência. Eu tenho uma pergunta aqui do Edson de Oliveira, ele é de Salvador, Bahia. Muito bom, Edson. Obrigado, tá, pela sua audiência aí na Bahia. Ele fala que tem 50 anos, né, tem uma boa saúde, mas se sente muito cansado, sem energia para praticar atividade física. Acorda muito cedo, viaja todos os dias para trabalhar. Ele foi ao médico e o médico prescreveu cloreto de magnésio, ômega 3 e uma solução de Lugol, que é iodeto de potássio e iodo, né, como forma de melhorar a condição física dele, mesmo sem fazer exames algum. Então, ele gostaria de saber a minha opinião sobre o uso desses suplementos. Pois não, então, Edson. Então vai aí. O déficit de magnésio, gente, é uma coisa mais ou menos generalizada, principalmente no nosso país, por uma série de fatores. Primeiro, comemos alimentos muito processados, alimentos refinados. Segundo, o nível de estresse em que vivemos consome muito o nível de magnésio. Outra coisa, o nível de magnésio no nosso solo é pobre, portanto também é pobre na nossa água, também é pobre nos nossos alimentos. E a nossa capacidade de absorção também está diminuída por causa de interferência de metais pesados ou de uma flora intestinal, que eu acabei de falar agora há pouco, não muito equilibrada e adequada. Então, o uso de cloreto de magnésio, desde que use numa dose adequada, em torno de 10 ml por dia, de manhã, 10 de manhã e 10 à noite, a chance de fazer mal para alguém seria menos do que 0,1%. Não teria problema nenhum. A mesma coisa em relação ao ômega 3. O ômega 3 tem duas substâncias muito importantes para a nossa saúde. Um é o DHA, que é uma gordura extremamente importante para o nosso sistema neurológico, e o EPA, que é importantíssimo para o sistema cardiovascular. E elas são encontradas em peixes de águas frias. Peixes de habitat geralmente marinho, né? Não, ela quase é muito pouco produzido esse ômega 3 por peixes criados em fazendas de criação, pois são alimentados com ração à base de ômega 6. Então o ômega 3 também estaria bem indicado na grande maioria das pessoas, exceto aquelas pessoas que comam peixe todo dia de águas marinhas, e esses aí já teriam teoricamente um bom nível de ômega 3. E o Lugol, iodo e iodeto também é importante para todo mundo, mas aí um cuidado. Existem pessoas na internet falando maravilhas, o iodo é realmente necessário, né? A forma de iodeto é necessário para a nossa glândula tireoidiana, mas qual a quantidade adequada disso? Nós não temos estudos ainda detalhando qual é. Então eu sempre prefiro usar um pouco a menos e observando clinicamente como é que se comporta a tireoide desses pacientes, através dos exames de laboratório para ver o TSH, o T4 livre, o T3 livre, o T3 reverso. Então, aí eu tenho uma ideia de quanto eu estou dando de iodo. Então, eu sempre começo com uma quantidade menor. No caso, se alguém te prescreveu para tomar 5 gotas dessa solução de Lugol, eu te daria para tomar uma ou duas, né? E observaria depois de 6 meses. Se com uma ou duas eu demoro um pouco mais, pelo menos eu faço uma coisa segura. Mas, de qualquer maneira, essas condutas que esse colega de Salvador tomou são condutas normais. As pessoas normalmente têm déficit dessas substâncias. E eu acho que você deveria também, além disso tudo, fazer exames de sangue para ver a sua tireoide, como é que anda. Ela pode estar diretamente relacionada nessa sua falta de energia, a sua testosterona, como é que anda, ela também pode estar relacionada a essa falta de energia, a sua vitamina D também. Então, seria olhar o conjunto como um todo. Ok, Edson de Oliveira? Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência aí de Salvador. E eu tenho a mesma pergunta, se poderia tomar probiótico, que são os bichinhos, e por tempo indeterminado, e a resposta é a mesma que eu dei agora, pode sim, e pode tomar para o resto da vida. Tem mais uma pergunta aqui, da Eliane Nascimento.
e ela fala o seguinte, que ela usa o Orlistat para manter o peso, ela não consegue fazer dieta direitinho, e o Orlistat ajuda ela a ficar magra, em especial quando ela escorrega um pouquinho em comidas calóricas. Ela me pergunta se faz mal tomar o Orlistat por muito tempo. Muito bom, gente. O Orlistat é uma substância, e esse é o nome de venda do produto, que diminui a absorção de gorduras ingeridas. Então, quando você usa isso cronicamente, ele não é ruim para a saúde, ele é terrível para a saúde, porque você não consegue absorver também as gorduras boas da sua alimentação, você não consegue absorver o ômega 3 com aquelas partes importantes como o DHA para o cérebro, o EPA para o sistema cardiovascular, os fosfolipídios para as membranas celulares. Você não consegue absorver vitamina A, vitamina E, vitamina K, que são dependentes de gordura, são lipossolúveis para serem absorvidas. Então você faz uma catástrofe no seu organismo. Então tomar isso cronicamente é terrível. Agora, uma sugestão para você, Eliane. Se você vai, por exemplo, usar isso uma vez por semana, porque vai almoçar uma feijoada hoje, uma comida extremamente rica em gordura saturada, porque ele vai diminuir a absorção de gordura só. Não adianta você usar isso quando você for comer um prato de macarronada. Ali é carboidrato refinado, né? Carboidrato simples, que ele não vai diminuir a absorção. Você vai jogar o remédio fora, não vai fazer efeito nenhum. Mas, por exemplo, se você se propor uma vez por semana, você vai comer um churrasco, uma vez por semana você vai comer uma feijoada, comidas extremamente ricas em gordura saturada animal, aí nesse dia, teoricamente, você poderia usar o Orlistat para estar se protegendo um pouco e não estar tendo os efeitos colaterais do uso crônico dessa substância. Tá ok? Então, pessoal, lembrando mais uma vez vocês que estão agora acessando a Mundial e não conhecem ainda o projeto Manual do Proprietário, eu queria que vocês anotassem o e-mail de contato para que pudessem mandar as suas sugestões de pauta, as suas dúvidas. O e-mail é radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem esse e-mail para o programa Manual do Proprietário. A nossa diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara esse material toda semana e aí eu transformo o nosso programa numa coisa muito mais interativa, muito mais proveitosa para vocês todos. Como vocês bem sabem, também eu costumo comentar um pouco de trabalhos científicos com vocês, e aqui eu tenho uma pesquisa que relaciona excesso de peso a 8 tipos de câncer, né? E essa revisão, ela analisou mais de 1.000 pesquisas sobre o assunto. Esse artigo ainda vai ser publicado no New England Journal of Medicine, uma das revistas indexadas mais importantes de medicina no mundo. Então, uma equipe de pesquisadores identificou 8 tipos de câncer relacionados ao excesso de peso e obesidade. E são eles: câncer de estômago, de fígado, de vesícula, de pâncreas, de ovário, um tipo de tumor cerebral que chama meningioma, de tireoide e um tipo de câncer sanguíneo que é o mieloma múltiplo, né? De acordo com o estudo, a redução de peso no decorrer dos anos pode reduzir o risco de desenvolver esses tipos de doença. A pesquisa é baseada na revisão de mais de 1.000 estudos sobre excesso de peso, analisados pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. A incidência de câncer devido ao excesso de peso ou obesidade é mais ampla do que se acredita atualmente, diz o especialista em prevenção de câncer, Dr. Graham Colditz, da Universidade de Medicina de Washington, em St. Louis. Os cientistas dizem que há muitas razões para a obesidade e excesso de peso estarem ligados ao risco de se ter câncer. A gordura aumenta o índice estrogênico, testosterona, insulina, promove inflamação e esses fatores podem levar ao crescimento do tumor. E eu queria acrescentar que, além de inflamação, aumento da insulina, que é um hormônio proliferativo, faz com que as células proliferem, né? O estresse oxidativo, a oxidação. Então, a gordura está ligada também à oxidação,
a inflamação, a glicação é um outro fenômeno que é uma destruição das nossas proteínas naturais, uma caramelização dessas proteínas em função também dessa obesidade. Então, quando a gente controla a obesidade, nós estamos controlando uma série daqueles fatores que eu falo para vocês, aquela meia dúzia de monstrinhos, que estão atuando na formação de todas as doenças. Não só nesses tipos de câncer aqui, mas como vários outros tipos de câncer, como hipertensão, como diabetes, como infarto do miocárdio, como acidente vascular cerebral, como doenças autoimunes. Então, a obesidade, por causa da inflamação, da oxidação, da glicação, ela está ligada à gênese ou à formação de inúmeras doenças, não só essas. Em 2002, esse mesmo grupo encontrou evidências suficientes da ligação do excesso de peso com o risco de desenvolver câncer de intestino grosso, do esôfago, de rins, de mama e útero. No mundo, estima-se que 640 milhões de adultos e 110 milhões de crianças sejam obesas. Nós estamos falando aí de mais de 10% da população do mundo inteiro obesas. Obesas não é com sobrepeso. Com sobrepeso serão muito mais pessoas. Obesas é porque estão em fase de realmente doença, obesidade mórbida. Então, imaginem, crescendo do jeito que cresce, a incidência de obesidade no planeta. O que vai acompanhar a isso tudo? Vai acompanhar um crescimento na hipertensão, no diabetes, junto com isso, no infarto do miocárdio, no acidente vascular cerebral, na insuficiência cardíaca, nas artroses por excesso de peso, nos cânceres. E como é que fica a qualidade de vida? Então nós temos que tomar por base que aqueles primeiros passos para vocês estarem cuidando daquela meia dúzia de monstrinhos, como aumento de resistência à insulina, estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa, falta de água dentro do sistema, desidratação intracelular e no tecido que permeia essas células, desoxigenação intracelular e no tecido que permeia essas células, na matriz, a resistência à insulina e mais uma série de fatores de modulação hormonal, todos atuando em conjunto, levando vocês a terem todas essas doenças que nos acometem agora. E que não começaram de ontem para hoje. Vem evoluindo há meses, anos e décadas. Como eu sempre digo para vocês, ninguém dorme bom e acorda com câncer, ninguém dorme bom e acorda diabético, ninguém dorme bom e acorda hipertenso. Então, anotem mais essa dica. Vão ao youtube.com, coloquem /Dr. Edmond Saab Júnior, vejam lá tudo que interessar para vocês, tudo tem ali um título. Veja tudo que vocês puderem ver sobre vitamina D, sobre modulação hormonal, sobre resistência à insulina, sobre nutrologia clínica, sobre oxigenação, sobre excesso de ferro no corpo e comecem a aplicar cada uma dessas coisinhas no seu dia a dia e ensinar todos ao seu redor. Vocês vão ver com que rapidez o resultado retorna a você e todos os outros. Pessoal, como sempre, o nosso papo voa aqui. Eu quero agradecer a audiência de todos, desejar uma ótima semana e semana que vem, estamos juntos. Abração, tchau, tchau, gente.